O filho pequeno do milionário apareceu irreconhecível no casamento, até que a faxineira se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol de dezembro brilhava intensamente sobre a fazenda Santa Helena, uma propriedade colonial restaurada que se estendia por milhares de hectares no interior de Goiás. As paredes de taipa, pintadas de um branco imaculado, contrastavam com as vigas de madeira de lei que sustentavam o telhado de telhas coloniais. Buganvílias roxas e amarelas enfeitavam a entrada principal, enquanto palmeiras imperiais formavam uma alameda majestosa que conduzia à Casa Grande. Naquele sábado, a fazenda fervilhava com os preparativos para o casamento mais aguardado da região. 10 cenas de funcionários corriam de um lado para outro, organizando arranjos de orquídeas e rosas brancas que chegavam em caminhões refrigerados direto de Brasília. No salão principal, lustres de cristal importados da Europa refletiam a luz dourada que entrava pelas grandes janelas coloniais, criando um ambiente de elegância refinada. Maria das Dores Pereira, de 52 anos, observava toda aquela movimentação com um aperto no peito que não conseguia explicar. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela vestia o uniforme azul marinho que usava há mais de 14 anos trabalhando para a família Montenegro. Suas mãos calejadas, marcadas pelos anos de trabalho doméstico, tremiam levemente enquanto arrumava as taças de cristal na mesa dos doces. "Maria, você está bem?" perguntou Josefa, a cozinheira, notando a expressão preocupada da colega. Parece que viu a assombração. Maria das Dores suspirou profundamente, seus olhos castanhos refletindo uma angústia que carregava há meses. "É o menino, Josefa. O Gabriel está cada dia mais fraquinho, mais quieto. Isso não é normal numa criança de 5 anos, respondeu baixando a voz. "E hoje, com toda essa festa, tenho um pressentimento ruim." Josefa, uma mulher robusta de 60 anos, que conhecia a família há 2 décadas, balançou a cabeça com compreensão. Ela também havia notado as mudanças no comportamento do pequeno Gabriel Montenegro desde que Valéria Campos havia se tornado a tutora da criança. "Mulher, você já tentou falar com o Dr. Ricardo várias vezes. Ele não quer escutar", disse Josefa, referindo-se ao patriarca da família, Ricardo Montenegro, dono de uma das maiores empresas de agronegócio do centro-oeste brasileiro. "Ele está cego de dor, Josefa. Desde que a dona Helena morreu naquele acidente de helicóptero, parece que perdeu o juízo. Não consegue ver o que está acontecendo bem debaixo do nariz dele", respondeu Maria das Dores, suas palavras carregadas de frustração e preocupação. Naquele momento, passos firmes ecoaram no corredor de pedra portuguesa que ligava a cozinha ao salão principal. Era Valéria Campos, a noiva, caminhando em direção à cozinha com sua postura impecável. Aos 35 anos, ela era uma mulher de beleza marcante, com cabelos loiros perfeitamente escovados que caíam sobre os ombros. Seus olhos azuis transmitiam uma frieza calculista que contrastava com o sorriso ensaiado que mantinha constantemente nos lábios. Valéria vestia um robe de seda branca sobre a lingerie de renda francesa que usaria por baixo do vestido de noiva. Suas unhas estavam perfeitamente esmaltadas de nude e ela carregava na mão esquerda um pequeno frasco de vidro escuro. "Maria, preciso que você dê isso para o Gabriel", disse Valéria, estendendo o frasco. "São as gotas para ele ficar mais calmo durante a cerimônia. O doutor disse que é importante ele tomar antes dos convidados chegarem." Maria das Dores pegou o frasco com relutância, sentindo o peso daquele líquido transparente que havia se tornado uma presença constante na rotina do menino nos últimos meses. "Dona Valéria, com todo respeito, o Gabriel já está muito quieto. Será que ele precisa mesmo desse remédio? Ele é só uma criança", tentou argumentar Maria das Dores,
sua voz traindo a preocupação que sentia. Os olhos de Valéria se estreitaram quase imperceptivelmente, mas seu sorriso permaneceu fixo. Maria, eu sou advogada e tenho formação para cuidar de crianças. O Gabriel passou por um trauma muito grande com a morte da mãe, e o pediatra foi muito claro sobre a necessidade dessa medicação, respondeu Valéria, sua voz adquirindo um tom de autoridade. Além disso, hoje é um dia especial para todos nós. Não podemos ter imprevistos. Maria das Dores baixou os olhos, sentindo o peso da diferença social que sempre a fazia sentir-se pequena diante de pessoas como Valéria. Mas algo dentro de seu peito, uma intuição materna forjada pelos anos criando seus próprios filhos e cuidando de Gabriel desde bebê, gritava que aquilo estava errado. Sim, dona Valéria, murmurou, guardando o frasco no bolso do avental. Valéria sorriu satisfeita e se retirou, seus saltos de seda batendo ritmadamente no chão de pedra. Assim que ela desapareceu, de vista, Maria das Dores trocou um olhar significativo com Josefa. Essa mulher me dá arrepios, sussurrou Josefa. Desde que chegou aqui, só trouxe desgraça. Primeiro a dona Helena morre naquele acidente esquisito, agora o menino tá definhando aos poucos. Josefa, não fala assim, advertiu Maria das Dores, embora compartilhasse das mesmas suspeitas. Mas confesso que tenho minhas dúvidas sobre esse doutor que ela fala. Já perguntei na cidade. Ninguém conhece pediatra com o nome que ela menciona. Naquele instante, os primeiros convidados começaram a chegar. Através das janelas da cozinha, elas podiam ver os carros de luxo estacionando no pátio de paralelepípedos, BMWs, Mercedes-Benz e Land Rovers que brilhavam sob o sol goiano. Homens de ternos italiana e mulheres em vestidos de grife desciam dos veículos, suas joias cintilando como pequenos sóis. Maria das Dores suspirou e se dirigiu aos quartos para buscar Gabriel. Ela subiu a escadaria de madeira de lei, suas mãos deslizando pelo corrimão entalhado que conhecia de cor. As paredes do corredor eram decoradas com quadros que retratavam a história da fazenda e da família Montenegro, ao longo de 3 gerações. Chegando ao quarto do menino, ela bateu suavemente na porta antes de entrar. Gabriel estava sentado na cama, vestindo um terno azul marinho que parecia grande demais para seu corpo franzino. Seus cabelos castanhos estavam penteados para o lado e seus olhos verdes, idênticos aos da mãe, pareciam sem vida. "Oi, meu anjo", disse Maria das Dores, aproximando-se com ternura. "Como você está se sentindo?" Gabriel levantou os olhos para ela e Maria das Dores sentiu o coração se apertar. Aquele não era mais o menino travesso que corria pela fazenda, que ria alto e perguntava sobre tudo. Este Gabriel parecia uma versão apagada de si mesmo. "Tia Maria, eu não quero ir na festa", murmurou Gabriel, sua voz fraca. "Tô com sono e minha barriga tá doendo." Maria das Dores se ajoelhou na altura do menino, segurando suas mãozinhas frias. A diferença de peso era chocante. Gabriel havia perdido vários quilos nos últimos meses e suas roupas ficavam folgadas em seu corpo cada vez mais magro. "Meu amor, é o casamento do seu papai. Ele vai ficar triste se você não for." Tentou convencê-lo, embora sua própria voz traísse a preocupação. Mas a tia Valéria disse que... "Eu tenho que tomar o remédio de novo", disse Gabriel fazendo uma careta. "Eu não gosto, tia Maria. Ele me deixa tonto e com vontade de dormir o tempo todo." Maria das Dores sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Ali estava a confirmação de suas suspeitas. Aquele medicamento estava sendo usado para manter Gabriel sedado, longe dos olhos atentos que poderiam notar seu estado deteriorante. "Gabriel, meu anjo, promete para a tia Maria uma coisa?", disse ela, olhando firmemente nos olhos do menino. "Se você se sentir mal, muito mal mesmo, você me procura, tá bem? Não importa onde eu esteja, você me chama."
Gabriel assentiu com a cabeça e Maria das Dores o abraçou com força, sentindo os ossos salientes em suas costas. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Não daria mais aquelas gotas para Gabriel. E mais do que isso, exporia a verdade, nem que isso custasse seu emprego e sua reputação. Enquanto abraçava o menino, Maria das Dores olhou pela janela e viu os convidados se reunindo no jardim para a cerimônia. Entre eles, reconheceu deputados estaduais, empresários influentes, juízes e promotores. Pessoas cujo poder e influência poderiam fazer toda a diferença se ela conseguisse fazê-los enxergar a verdade. O som do órgão começou a ecoar pelo salão, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Maria das Dores ajudou Gabriel a se levantar e juntos desceram as escadas em direção a um confronto que marcaria suas vidas para sempre. 6 meses antes daquele dia de casamento, a Fazenda Santa Helena havia sido palco de uma tragédia que abalou toda a região. Era uma manhã de junho, fria e nublada, quando o helicóptero Robinson R-54, que transportava Helena Montenegro e mais 3 passageiros, despencou no pasto norte da propriedade, a apenas 2 quilômetros da Casa Grande. Maria das Dores nunca esqueceria daquele dia. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu o barulho ensurdecedor do motor falhando, seguido por um estrondo que fez tremer as janelas da casa. Seus gritos de desespero ecoaram pelos corredores quando percebeu que algo terrível havia acontecido. "Socorro! Socorro! O helicóptero caiu!" gritava ela, correndo pelo pátio em direção ao local do acidente, suas sandálias batendo no chão de paralelepípedos. Ricardo Montenegro havia saído correndo da casa de pijama, seu rosto pálido de terror. Atrás dele, Gabriel, então com apenas 4 anos, chorava sem entender o que estava acontecendo. O menino segurava forte na perna do pai, seus olhinhos verdes arregalados de medo. "Papai, onde está a mamãe?" perguntava Gabriel, puxando o pijama do pai. "Por que tem tanto barulho?" Ricardo não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos na coluna de fumaça negra que se erguia no horizonte. Helena havia partido naquela manhã para uma reunião de negócios em Brasília, levando consigo o piloto da família, um advogado e um engenheiro agrônomo. Todos morreram no impacto. Maria das Dores lembrava-se claramente de como encontrou Valéria Campos naquele dia caótico. Ela havia chegado à fazenda menos de 1 hora depois do acidente, alegando ter ouvido a notícia no rádio da estrada. Na época, Valéria era apenas uma consultora jurídica, contratada recentemente pela empresa Montenegro para cuidar de questões tributárias. "Doutor Ricardo, eu vim assim que soube", disse Valéria, descendo de um Audi preto com placas de Brasília. Ela vestia um terno cinza impecável e carregava uma pasta de couro italiana. "Estou à disposição para ajudar no que for preciso." Naqueles primeiros dias de luto, Valéria havia se mostrado indispensável. Organizou o velório, cuidou dos procedimentos legais, coordenou com a imprensa e principalmente ofereceu-se para cuidar de Gabriel enquanto Ricardo se afundava em trabalho e bebida para esquecer a dor. "Eu entendo de crianças, Dr. Ricardo", dizia Valéria, sempre com aquele sorriso ensaiado. "Fiz especialização em direito de família e tenho experiência com casos de tutela. Gabriel precisa de estabilidade neste momento difícil." Maria das Dores, que naquela época ainda não desconfiava de Valéria, chegou a ficar grata pela ajuda. Gabriel realmente precisava de atenção especial e Ricardo estava mergulhado em uma depressão profunda que o impedia de cuidar adequadamente do filho. "Dona Valéria é uma bênção", comentava com as outras funcionárias. "Pelo menos alguém está olhando pelo menino." Mas as coisas começaram a mudar sutilmente. Primeiro, foram pequenas alterações na rotina de Gabriel. Valéria sugeriu que ele parasse de brincar no pátio porque poderia se machucar e causar mais preocupação ao pai.
Depois, mudou a alimentação da criança, introduzindo suplementos vitamínicos que chegavam em frascos sem rótulo. O pediatra recomendou estes suplementos especiais para fortalecer Gabriel após o trauma, explicava Valéria sempre que alguém questionava. Crianças que passam por perdas traumáticas têm necessidades nutricionais específicas. Maria das Dores começou a notar que Gabriel estava ficando mais apático. O menino que antes corria pela fazenda, brincava com os cachorros e ria alto quando ela contava histórias. Passou a ficar horas sentado no quarto, olhando para o nada. Gabriel, quer ir ver os bezerrinhos novos? Oferecia Maria das Dores, tentando animá-lo. Não, tia Maria. Tô cansado, respondia Gabriel, com uma voz que soava estranha para uma criança de 4 anos. A mudança mais drástica veio quando Valéria se mudou definitivamente para a fazenda. Era agosto, 2 meses após o acidente, e ela argumentou que Ricardo precisava de apoio constante, tanto nos negócios quanto nos cuidados com Gabriel. Doutor Ricardo está enfrentando um momento muito difícil, disse Valéria para Maria das Dores na cozinha. Como ele mesmo disse, eu sou praticamente a única pessoa em quem ele pode confiar agora. Gabriel também está se acostumando comigo, o que é muito positivo para seu desenvolvimento emocional. Foi nessa época que Maria das Dores começou a perceber inconsistências nas histórias de Valéria. A suposta consulta médica de Gabriel nunca parecia acontecer no consultório. Sempre era uma visita domiciliar ou uma consulta por telefone. Os remédios chegavam sem receita médica, e quando Maria das Dores perguntou o nome do pediatra, Valéria respondeu de forma evasiva. Doutor Augusto Silva é um profissional muito respeitado em Brasília. Ele prefere manter discrição com clientes especiais como nossa família, respondeu Valéria, ajeitando os cabelos loiros com um gesto ensaiado. Intrigada, Maria das Dores pediu para sua filha, Francisca, que trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital Municipal, pesquisar sobre esse médico. A resposta veio uma semana depois, durante uma conversa telefônica que mudou tudo. Mãe, não existe nenhum doutor Augusto Silva no Conselho Regional de Medicina de Brasília, disse Francisca, sua voz carregada de preocupação. Eu pesquisei em todas as especialidades. Ou esse médico não existe, ou ele não tem licença para exercer a profissão. Maria das Dores sentiu um frio na espinha. Naquela noite, ela deitou em sua pequena casa de empregada, pensando em todas as mudanças que havia presenciado. Gabriel estava ficando cada vez mais magro, mais apático, mais dependente. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais dependente de Valéria, que havia assumido praticamente o controle total das finanças e decisões da família. Na manhã seguinte, ela decidiu investigar por conta própria. Aproveitando que Valéria havia ido a Brasília resolver questões legais urgentes, Maria das Dores subiu ao escritório de Ricardo. Ela nunca havia mexido nos papéis dos patrões, mas algo dentro dela gritava que precisava descobrir a verdade. O escritório era um ambiente masculino e imponente, com estantes de mogno repletas de livros sobre agronegócio, troféus de exposições de gado e fotografias da família Montenegro ao longo de 3 gerações. A mesa de Ricardo estava coberta de documentos que ele não conseguia mais organizar devido ao estado depressivo. Foi ali que Maria das Dores encontrou os primeiros indícios alarmantes. Entre os papéis espalhados, havia contratos assinados por Valéria em nome de Ricardo para aquisição de equipamentos que nunca chegaram à fazenda. Valores astronômicos, centenas de milhares de reais, eram transferidos para empresas que Maria das Dores nunca havia ouvido falar. Mas o que mais a chocou foi encontrar uma pasta escondida atrás de uma foto de família. Dentro dela havia recortes de jornal sobre a morte de outros empresários do agronegócio, todos viúvos recentes que haviam se casado com mulheres mais jovens. Em todos os casos,
as crianças das famílias haviam apresentado problemas de saúde misteriosos. Meu Deus do céu! Murmurou Maria das Dores, suas mãos tremendo enquanto lia uma matéria de jornal sobre um fazendeiro do Mato Grosso, cuja filha de 6 anos havia sido hospitalizada por desnutrição severa, poucos meses depois do casamento do pai com uma consultora financeira. Naquele momento, ela ouviu o som do áudio de Valéria chegando ao pátio. Com o coração disparado, Maria das Dores guardou rapidamente os documentos e desceu para a cozinha, fingindo estar ocupada com o almoço. Mas agora ela sabia. Gabriel não estava doente por causa do trauma da perda da mãe. Ele estava sendo sistematicamente envenenado. A partir daquele dia, Maria das Dores começou a documentar tudo. Fotografava com o celular da sobrinha os frascos de medicamentos, anotava os horários em que Gabriel recebia as doses, observava as reações da criança. Ela sabia que precisava de provas concretas antes de confrontar alguém, especialmente porque sua palavra de empregada doméstica não teria peso contra a de uma advogada formada. O tempo estava se esgotando. Gabriel estava ficando cada vez mais frágil e o casamento se aproximava. Maria das Dores sabia que, uma vez oficializada a união, Valéria teria ainda mais poder sobre a família Montenegro. Ela precisava agir, e rápido. Naquela noite, enquanto cuidava de Gabriel, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia do casamento, independentemente das consequências, ela exporia Valéria na frente de todos os convidados. Não importava se perderia o emprego ou se ninguém acreditaria nela. Gabriel era apenas uma criança inocente e ela não permitiria que mais uma tragédia se abatesse sobre aquela família. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram de forma quase imperceptível. Maria das Dores, com sua experiência de mais de 3 décadas cuidando de crianças, notava detalhes que passavam despercebidos aos olhos menos atentos. Gabriel, que antes devorava as comidas caseiras que ela preparava com tanto carinho, começou a empurrar o prato, alegando estar sem fome ou com dor de barriga. «Gabriel, meu anjo, você não comeu quase nada no almoço», dizia Maria das Dores, preocupada, servindo-lhe uma porção menor de arroz com feijão e frango desfiado. «Quer que a tia Maria faça aquele escondidinho de batata que você adora?» O menino balançava a cabeça negativamente, brincando com a comida no prato sem levar nada à boca. Seus olhos verdes, antes brilhantes e curiosos, pareciam embaçados, como se uma névoa tivesse se instalado sobre eles. «Minha barriga está doendo, tia Maria», murmurava Gabriel, pousando a mão pequena sobre o estômago. «E eu tô com muito sono», era sempre a mesma resposta. Dor de barriga e sono. Sintomas que Valéria rapidamente justificava como reações normais ao luto infantil ou efeitos colaterais temporários da medicação prescrita pelo pediatra. Maria das Dores começou a prestar atenção nos horários. Invariavelmente, os episódios de indisposição de Gabriel coincidiam com a administração dos suplementos vitamínicos que Valéria trazia em pequenos frascos de vidro âmbar. O líquido era transparente, sem cheiro, e Gabriel sempre fazia uma careta ao tomá-lo. «Por que esse remédio é tão amargo, tia Valéria?» perguntou Gabriel uma tarde, enquanto Valéria segurava o frasco. «Os melhores remédios são sempre amargos, querido», respondeu Valéria com aquele sorriso ensaiado. «É assim que sabemos que vão fazer você ficar forte e saudável como o papai quer». Maria das Dores observava essas interações de longe, fingindo estar ocupada com a limpeza. Sua intuição materna, refinada por anos, criando seus próprios filhos em condições difíceis no interior da Bahia, gritava que algo estava profundamente errado. Uma tarde de setembro, enquanto organizava o quarto de Gabriel, Maria das Dores encontrou algo que a deixou em estado de choque. Embaixo da cama, escondido entre alguns brinquedos que o menino já não usava mais,
Estava um pequeno pote de iogurte com restos de vômito seco. Meu Deus, murmurou ela, pegando o pote com as mãos tremendo. A descoberta confirmava suas suspeitas. Gabriel estava tentando se livrar da comida que conseguia ingerir, seu corpo rejeitando alguma substância que estava sendo administrada, junto com os alimentos ou medicamentos. Naquela mesma semana, Maria das Dores notou outro sinal alarmante. Gabriel, que pesava cerca de 20 quilos antes da morte da mãe, agora parecia ter perdido pelo menos 5 quilos. Suas roupas ficavam folgadas e ela podia ver os ossos da clavícula se destacando sob a pele pálida. Dona Valéria, arriscou Maria das Dores numa manhã quando encontrou Valéria na varanda tomando café. Gabriel tá muito magrinho. Será que não seria bom levar ele no médico da cidade? Doutor Antônio conhece o menino desde pequeno. Valéria interrompeu a leitura dos documentos que sempre carregava consigo e olhou para Maria das Dores com uma expressão que misturava irritação e condescendência. Maria, agradeço sua preocupação, mas Gabriel está sob cuidados médicos especializados, disse Valéria, sua voz assumindo um tom mais firme. Dr. Augusto Silva é pediatra de referência em Brasília e está acompanhando de perto a evolução do caso. Crianças em processo de luto podem apresentar perda de peso temporária. É absolutamente normal. Mas, Dona Valéria, com todo respeito, faz 2 meses que o Gabriel está assim, tentou insistir Maria das Dores. Maria, a voz de Valéria cortou o ar como uma lâmina. Eu entendo que você se preocupe com Gabriel, mas preciso lembrar que sou formada em Direito e fiz cursos especializados em cuidados infantis. Sei exatamente o que estou fazendo. Questionar minhas decisões pode ser prejudicial para a estabilidade emocional de Gabriel e para a confiança que Ricardo deposita em mim. A ameaça estava clara. Maria das Dores baixou os olhos e murmurou uma desculpa, mas por dentro sentia uma revolta crescendo. Aquela mulher estava usando sua formação superior e sua posição de autoridade para silenciar qualquer questionamento sobre o estado de Gabriel. Foi nesse período que Maria das Dores começou a observar mais atentamente as interações entre Valéria e Ricardo. O empresário, mergulhado em sua depressão e na rotina esmagadora de trabalho que usava para fugir da dor, mal percebia as mudanças no filho. Quando estava em casa, geralmente chegava tarde e exausto, limitando-se a dar um beijo de boa noite em Gabriel, que invariavelmente já estava dormindo ou sedado pelos medicamentos. Como está o Gabriel? Perguntava Ricardo distraidamente, enquanto folheava relatórios financeiros no escritório. Melhorando a cada dia, respondia Valéria, ajustando uma mecha loira atrás da orelha. Dr. Augusto disse que é importante manter a rotina de medicação e evitar mudanças bruscas. Gabriel está se adaptando bem ao processo de luto. Ricardo assentiu sem questionar, confiando completamente na mulher que havia se tornado indispensável em sua vida pessoal e profissional. Ele não via as olheiras escuras que cresciam sob os olhos de Gabriel, nem percebia como o menino havia parado de correr pelos corredores da casa ou de brincar com os cachorros da fazenda. Maria das Dores, entretanto, documentava tudo mentalmente. Ela notou que Valéria sempre administrava os medicamentos pessoalmente, nunca delegando essa tarefa para ninguém. Os horários eram rigorosamente controlados. Uma dose pela manhã, após o café da manhã, e outra à noite antes de dormir. Uma noite, fingindo buscar um copo de água na cozinha, Maria das Dores passou pelo quarto de Gabriel e ouviu uma conversa que a gelou até os ossos. Não, Gabriel, você precisa tomar todo o remédio, dizia Valéria com voz firme, mas baixa. Se você não tomar, vai ficar muito doente, e aí o papai vai ficar muito triste. Você não quer deixar o papai triste, quer? Mas eu não gosto, tia Valéria. A voz fraca de Gabriel chegava abafada até o corredor. Ele me deixa com sono e com o estômago ruim.
Isso é temporário, querido. Em breve você vai se sentir muito melhor, mas agora precisa ser obediente e tomar todo o remédio. Crianças obedientes ganham presentes especiais. Maria das Dores encostou-se na parede do corredor, seu coração batendo descompassado. Havia algo na voz de Valéria, uma frieza manipulativa que contrastava drasticamente com o tom maternal que ela usava na presença de Ricardo ou de outras pessoas. No dia seguinte, aproveitando que Valéria havia saído para uma reunião em Goiânia, Maria das Dores tomou uma decisão arriscada. Ela subiu ao quarto de Gabriel durante sua soneca da tarde e examinou cuidadosamente o frasco de medicamento que ficava sobre a mesinha de cabeceira. O frasco era de vidro âmbar, sem rótulo médico oficial. Não havia prescrição, nem informações sobre dosagem ou composição. Na etiqueta branca colada manualmente estava escrito apenas Gabriel, 2x ao dia, Dr. A. Silva. Maria das Dores fotografou o frasco com o celular emprestado de sua sobrinha, registrando todos os detalhes. Depois, com o coração aos pulos, destampou o frasco e cheirou o conteúdo. O líquido transparente tinha um odor levemente doce, quase imperceptível, que não correspondia a nenhum medicamento infantil que ela conhecia. Naquele momento, Gabriel se mexeu na cama, acordando de seu sono profundo. Seus olhos se abriram devagar, como se fosse um esforço imenso. "Tia Maria?" murmurou ele, com a voz pastosa. "Oi, meu amor", disse Maria das Dores, rapidamente recolocando o frasco no lugar e se aproximando da cama. "Como você está se sentindo?" Gabriel tentou se sentar, mas parecia fraco demais. Maria das Dores o ajudou, notando como seus bracinhos haviam perdido a força que uma criança de 5 anos deveria ter. "Tia Maria", disse Gabriel, olhando diretamente nos olhos dela com uma lucidez que contrastava com seu estado físico. "Eu não quero mais tomar aquele remédio. Ele me faz sentir muito estranho." Foi naquele momento que Maria das Dores tomou uma decisão definitiva. Segurou as mãozinhas frias de Gabriel entre as suas e fez uma promessa silenciosa. Ela descobriria o que estava acontecendo e protegeria aquele menino, custasse o que custasse. "Gabriel, meu anjo", disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "A tia Maria vai cuidar de você, está bem? Não importa o que aconteça, eu vou cuidar de você." Do lado de fora, o pipu seto, som do áudio de Valéria ecoou no pátio. Ela estava voltando mais cedo que o esperado. As suspeitas de Maria das Dores cresciam a cada dia, mas ela sabia que precisava de mais do que intuição para enfrentar alguém como Valéria Campos. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro quando decidiu procurar ajuda de sua filha Francisca, que trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Goiânia. "Filha, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria", disse Maria das Dores durante uma ligação telefônica, sua voz baixa e preocupada. "É sobre o menino da família onde eu trabalho." Francisca, uma mulher de 30 anos, com os mesmos traços determinados da mãe, imediatamente percebeu a gravidade da situação pelo tom de voz materna. "O que está acontecendo, mãe? Você parece muito aflita nas últimas semanas", respondeu Francisca, interrompendo a organização dos medicamentos no posto de enfermagem para dar total atenção à conversa. Maria das Dores contou tudo: as mudanças no comportamento de Gabriel, a perda de peso, os medicamentos sem rótulo, as mentiras sobre o pediatra inexistente. Com cada detalhe relatado, a preocupação de Francisca aumentava. "Mãe, isso que você está descrevendo não é normal", disse Francisca, sua formação técnica em enfermagem acionando todos os alarmes. "Perda de peso drástica em criança, sedação constante, vômitos. Isso pode ser envenenamento gradual ou uso inadequado de medicamentos controlados." "Mas como eu vou provar isso, filha?" perguntou Maria das Dores, a voz tremendo.
Eu sou só uma empregada. Quem vai acreditar na minha palavra contra a de uma doutora formada? A gente vai encontrar um jeito, mãe. Primeira coisa, você consegue pegar uma amostra desse medicamento que ela dá para o menino? Perguntou Francisca. Acho que consigo, sim. Mas... E depois? Questionou Maria das Dores. Tenho um conhecido no laboratório de toxicologia aqui do hospital. Ele pode fazer uma análise informal só para a gente saber o que tem nesse remédio, explicou Francisca, já formulando um plano. E tem mais uma coisa, mãe. Você disse que teve um acidente de helicóptero, né? A mãe do menino morreu? Isso mesmo, filha. Foi terrível. Dona Helena era uma santa, cuidava de todo mundo aqui na fazenda como se fosse família. Eu estava trabalhando no pronto-socorro no dia daquele acidente, disse Francisca, sua voz ficando mais séria. Lembro porque foi muito comentado aqui no hospital, mas tem uma coisa estranha. Normalmente, acidentes de helicóptero dessa magnitude passam por perícia rigorosa. Você sabe se investigaram direito as causas? Maria das Dores ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Ela nunca havia questionado as circunstâncias do acidente, aceitando a versão oficial de falha mecânica. Mas agora, com tudo que estava descobrindo sobre Valéria, nada mais parecia coincidência. Não sei, filha. Na época todo mundo estava muito abalado. O doutor Ricardo nem conseguia falar do assunto, respondeu Maria das Dores. Vou dar uma pesquisada discreta aqui no hospital. Às vezes, os corpos passam por aqui antes de ir para o IML. Posso ter acesso a alguns documentos, disse Francisca, sua voz assumindo um tom investigativo. Naquela noite, Maria das Dores mal conseguiu dormir. Sua pequena casa de empregada, localizada nos fundos da propriedade, parecia menor e mais abafada que o normal. Ela ficou deitada na cama estreita, planejando como conseguiria uma amostra do medicamento sem ser descoberta. A oportunidade surgiu no dia seguinte, durante o almoço. Valéria havia saído para uma reunião com advogados em Brasília e só voltaria à noite. Ricardo estava nos pastos distantes, supervisionando a vacinação do gado. Gabriel dormia sua soneca habitual da tarde, mais profunda e prolongada que o normal, após a dose matinal do medicamento. Maria das Dores subiu ao quarto do menino com o coração disparado. Ela havia preparado um pequeno recipiente de vidro esterilizado que Francisca havia conseguido no hospital. Suas mãos tremiam enquanto abria o frasco de medicamento e despejava cuidadosamente algumas gotas no recipiente. Perdoa eu, meu Deus, murmurou ela, fechando rapidamente o frasco e guardando a amostra em uma bolsa plástica que escondeu no fundo da gaveta de sua cômoda. Enquanto fazia isso, aproveitou para examinar mais atentamente o quarto de Gabriel. Foi então que fez uma descoberta perturbadora. Embaixo da cama, encontrou mais 3 potes de iogurte com restos de vômito seco. Gabriel estava tentando desesperadamente se livrar da comida, mas tinha medo de contar para alguém. Naquele mesmo dia, Maria das Dores notou algo que nunca havia observado antes. Na lixeira do banheiro de Valéria, encontrou uma embalagem vazia de um medicamento com nome complicado, Diazepam 10mg. Ela fotografou a embalagem com o celular emprestado, sem saber exatamente o que significava, mas intuindo que poderia ser importante. À noite, quando Valéria retornou de Brasília, Maria das Dores a observou cuidadosamente durante o jantar. A mulher parecia satisfeita, quase eufórica, comentando sobre progressos importantes nos negócios e novos investimentos promissores que havia discutido com os advogados. Ricardo, querido, disse Valéria, cortando delicadamente o filé mignon que Maria das Dores havia preparado. Os advogados confirmaram que a transferência dos ativos para meu nome facilitará muito a gestão dos negócios. É uma questão de otimização fiscal, você entende?
Ricardo assentiu distraidamente, sua atenção dividida entre o jantar e os relatórios financeiros que não largava nem durante as refeições. Você cuida dessas coisas melhor do que eu mesmo, Valéria, disse ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Desde que você assumiu a parte legal e administrativa, tenho mais tempo para focar na produção. Maria das Dores, que servia a sobremesa, notou o sorriso de satisfação que passou rapidamente pelo rosto de Valéria. Era um sorriso que não chegava aos olhos, frio e calculista. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa, Maria das Dores ligou para Francisca para relatar as descobertas do dia. Mãe, diazepam é um calmante muito forte, explicou Francisca, sua voz carregada de preocupação. É usado para tratar ansiedade e distúrbios do sono em adultos. Jamais deveria ser dado a uma criança de 5 anos, muito menos nas dosagens que vêm nesses comprimidos. Mas por que ela faria isso com o Gabriel? Perguntou Maria das Dores, embora no fundo já soubesse a resposta. Para manter ele sedado, quieto, sem energia para brincar ou chamar atenção. Uma criança dopada não incomoda, não faz perguntas, não atrapalha os planos de quem quer controlar a situação, explicou Francisca. Mãe, isso é muito sério, você tem que denunciar. Mas como, filha? Eu não tenho prova de nada ainda. E se eu denunciar e não derem nada? Vou perder o emprego e ainda por cima o Gabriel vai ficar completamente desprotegido, argumentou Maria das Dores. Então a gente precisa juntar mais evidências, disse Francisca determinada. Trouxe a amostra do medicamento para meu amigo do laboratório analisar. Vou pedir para ele fazer um exame completo. E tem mais uma coisa. Consegui conversar com uma enfermeira que estava de plantão no dia do acidente do helicóptero. Maria das Dores segurou o fôlego, pressentindo que mais revelações chocantes estavam por vir. Ela me disse que houve algo estranho nos corpos que chegaram do acidente. O piloto e os outros passageiros estavam com ferimentos consistentes com o impacto, mas a mulher, que deve ser a mãe do Gabriel, tinha ferimentos que não batiam com o padrão do acidente, revelou Francisca. Como assim, filha? Parecia que ela havia sido agredida antes do acidente. Hematomas no pescoço, sinais de luta. Mas como a família era muito influente e havia pressão para liberar os corpos rapidamente, não foi investigado a fundo, explicou Francisca. Maria das Dores sentiu o mundo girar. Se Francisca estava certa, Helena Montenegro não havia morrido em um simples acidente. Ela havia sido assassinada e Valéria poderia estar envolvida. Agora, Gabriel não estava apenas sendo negligenciado. Ele estava sendo sistematicamente envenenado por alguém que já havia matado antes. Meu Deus, filha. Isso significa que você pode ser a única pessoa que pode salvar esse menino, disse Francisca. E que vocês duas podem estar em perigo se essa mulher descobrir que vocês suspeitam de alguma coisa. Naquela noite, Maria das Dores ficou acordada até o amanhecer, planejando seus próximos passos. O casamento estava marcado para daqui a 2 meses. Se ela não agisse logo, Gabriel poderia não sobreviver para ver o Natal. E Valéria se tornaria oficialmente a mãe da criança e herdeira de uma fortuna construída ao longo de décadas pela família Montenegro. A guerra estava declarada. Mas desta vez, Maria das Dores não lutava apenas pelo emprego ou pela estabilidade. Ela lutava pela vida de uma criança inocente e pela justiça para uma mulher que pode ter sido brutalmente assassinada. A análise laboratorial que Francisca conseguiu através de seu contato no hospital chegou numa manhã fria de novembro, 2 semanas antes do casamento. Maria das Dores estava na cozinha preparando o café da manhã quando o telefone tocou. Suas mãos tremeram ao atender, pressentindo que aquela ligação mudaria tudo. Mãe, senta aí porque o que eu vou falar vai te chocar, disse Francisca, sua voz tensa e controlada.
O laboratório analisou a amostra do medicamento que o Gabriel toma. Maria das Dores se apoiou no balcão da cozinha, preparando-se para o pior. Fala, filha. O que descobriram? Não é vitamina nem medicamento para luto infantil. É uma mistura de 3 drogas diferentes. Diazepam em alta concentração, um sedativo veterinário usado em cavalos e uma substância que interfere na absorção de nutrientes, explicou Francisca, cada palavra carregada de indignação. Mãe, essa mulher está matando o menino aos poucos. Maria das Dores sentiu as pernas ficarem fracas. Ela se sentou numa cadeira da cozinha tentando processar a informação. Sedativo veterinário. A mulher estava dando remédio de animal para uma criança de 5 anos. Isso explica porque o Gabriel está tão magro e sem energia, murmurou ela, as lágrimas começando a correr pelo rosto. Ela está envenenando ele de verdade. E tem mais, mãe, continuou Francisca. Consegui mais informações sobre o acidente do helicóptero. Conversei com um técnico do IML que estava de plantão naquele dia. Ele me disse que o piloto foi encontrado com ferimentos na cabeça que não eram compatíveis com o acidente. Como assim, filha? Parecia que alguém havia batido na cabeça dele antes do helicóptero cair. E a mãe do Gabriel, ela tinha marcas de luta pelo corpo todo, unhas quebradas, hematomas nas mãos, como se tivesse se defendido de alguém, explicou. Francisca, sua voz ficando mais grave. Mãe, eu acho que essa mulher matou a família toda e forjou o acidente. Maria das Dores ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Valéria não era apenas uma golpista interesseira. Ela era uma assassina fria e calculista que já havia matado 4 pessoas e agora estava lentamente matando Gabriel. Filha, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar isso continuar, disse Maria das Dores, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mãe, você tem que ter muito cuidado. Se essa mulher descobrir que você sabe de alguma coisa, sua vida pode estar em perigo também, alertou Francisca. Vamos fazer o seguinte, vou levar essas informações para um promotor conhecido meu, mas você precisa juntar mais evidências. Naquela tarde, enquanto Valéria estava em Goiânia, resolvendo os últimos detalhes do casamento, Maria das Dores decidiu revistar o escritório de Ricardo mais uma vez. Ela havia notado que Valéria guardava alguns documentos numa gaveta com chave, sempre trancada. Com o coração disparado, ela procurou pela chave. Depois de vasculhar discretamente, encontrou-a escondida dentro de um vaso decorativo na estante. Suas mãos tremiam enquanto abria a gaveta proibida. O que encontrou ali a fez sentir náusea. Havia uma pasta com documentos sobre outros homens ricos e viúvos de diferentes estados: Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo. Todos tinham filhos pequenos, todos haviam perdido as esposas recentemente e todos tinham patrimônios milionários. Numa das pastas, havia fotos de crianças que pareciam doentes, magras, com a mesma expressão apagada que Gabriel apresentava. Em cada foto estava escrito uma idade e um peso, como se fosse um prontuário médico perverso. Meu Deus do céu! Sussurrou Maria das Dores, fotografando tudo com o celular. Quantas famílias essa demônio já destruiu! Mas a descoberta mais chocante estava no fundo da gaveta, um frasco grande do mesmo sedativo veterinário encontrado na medicação de Gabriel, acompanhado de uma seringa e instruções manuscritas sobre dosagens. As anotações eram meticulosas, calculando o peso da criança versus a quantidade de droga necessária para manter a sedação sem causar morte imediata. Maria das Dores fotografou tudo, suas mãos tremendo tanto que precisou repetir algumas fotos para ficarem nítidas. Estava tão concentrada na tarefa que não ouviu o som do Audi chegando ao pátio mais cedo que o esperado. O que você está fazendo no meu escritório? A voz gelada de Valéria ecoou pela porta, fazendo Maria das Dores gelar de terror.
Ela se virou devagar, escondendo o celular atrás das costas. Valéria estava parada na porta, seus olhos azuis brilhando com uma frieza que Maria das Dores nunca havia visto antes. Não havia mais fingimento ou sorrisos ensaiados. Era o rosto de uma predadora que havia capturado sua presa. Dona Valéria, eu estava procurando uns papéis do Dr. Ricardo que ele pediu, gaguejou Maria das Dores, tentando parecer natural. Valéria se aproximou lentamente, como um felino se aproximando da vítima. Seus saltos batiam no chão de madeira com um som ameaçador. Que papéis, Maria? Perguntou Valéria, parando a poucos centímetros de distância. E por que você está com a gaveta da minha mesa aberta? Maria das Dores podia sentir o perfume caro de Valéria, misturado com algo que cheirava a perigo. Seus instintos gritavam para correr, mas ela precisava manter a calma para proteger Gabriel. Foi mal, Dona Valéria. O Dr. Ricardo me pediu para procurar uns contratos dos fornecedores, mas não achei nada. Já estava saindo, disse Maria das Dores, tentando se dirigir para a porta. Valéria bloqueou seu caminho, cruzando os braços elegantemente vestidos em um blazer de grife. Maria, você está aqui há quantos anos mesmo? 14 anos, não é? Perguntou Valéria, sua voz assumindo um tom perigosamente suave. Seria uma pena perder uma funcionária tão dedicada por causa de um mal-entendido. Sim, senhora, 14 anos. E pretendo ficar muitos mais, se Deus quiser, respondeu Maria das Dores, tentando não deixar transparecer o medo que sentia. Claro que vai ficar, disse Valéria, sorrindo friamente, desde que continue sendo uma funcionária leal e discreta. Pessoas discretas vivem mais tempo, não acha? A ameaça estava clara. Maria das Dores assentiu rapidamente e saiu do escritório, sentindo os olhos de Valéria a seguindo até ela desaparecer no corredor. Só quando chegou à cozinha, permitiu-se respirar novamente. Naquela noite, depois que toda a casa estava dormindo, Maria das Dores ligou para Francisca e contou sobre o confronto no escritório. Mãe, você não pode mais ficar sozinha com essa mulher. Ela já suspeita que você sabe de alguma coisa, disse Francisca, sua voz carregada de preocupação. Conversei com o promotor hoje. Ele disse que as evidências são fortes, mas precisa de mais algumas peças para montar o processo. Filha, o casamento é semana que vem. Se eu não fizer nada agora, pode ser tarde demais para o Gabriel, disse Maria das Dores, sua voz determinada apesar do medo. Então vamos fazer o seguinte, disse Francisca pensativa. No dia do casamento vai ter muita gente importante lá, né? Juízes, promotores, empresários influentes. Vai sim, a lista de convidados tem mais de 300 pessoas. Perfeito! Se você denunciar ela na frente de todos esses convidados, na hora da cerimônia, ela não vai poder fazer nada contra você. Vai ter testemunhas demais e as autoridades presentes vão ser obrigadas a investigar na hora, explicou Francisca. Mas e se ninguém acreditar em mim? Perguntou Maria das Dores. As evidências falam por si só, mãe. O Gabriel está visivelmente doente. Se você levar ele na frente de todo mundo e contar a verdade, qualquer médico presente vai ver que tem algo errado. E você tem as fotos dos documentos como prova, argumentou Francisca. Maria das Dores ficou em silêncio ponderando o plano. Era arriscado, mas talvez fosse a única chance de salvar Gabriel e fazer justiça por Helena e pelas outras vítimas de Valéria. Está bem, filha. Vou fazer isso. No dia do casamento, vou expor essa mulher na frente de todo mundo, disse Maria das Dores, sua voz firme apesar das mãos tremendo. Mãe, eu vou estar lá também. Vou me disfarçar de garçom através de uma empresa de buffet conhecida minha. Você não vai estar sozinha, prometeu Francisca. Nos dias seguintes, Maria das Dores observou Valéria com outros olhos. Agora sabia que estava lidando com uma assassina profissional, alguém capaz de
matar 4 pessoas e fingir um acidente de helicóptero. Mas também sabia que tinha uma missão: proteger Gabriel e honrar a memória de Helena Montenegro. A cada dose de medicamento que Valéria obrigava Gabriel a tomar, Maria das Dores sentia uma fúria crescendo em seu peito. Ela havia nascido pobre, estudado pouco, trabalhado a vida toda como doméstica. Mas havia uma coisa que ninguém poderia tirar dela: sua capacidade de amar e proteger uma criança inocente. O confronto final se aproximava, e desta vez seria Maria das Dores quem teria a última palavra. 3 dias antes do casamento, Maria das Dores percebeu que não lutaria sozinha. Durante a missa dominical na pequena igreja de Santa Luzia, no distrito mais próximo à fazenda, ela encontrou aliados inesperados que se tornariam fundamentais para expor Valéria. A igreja, construída em taipa no século XVIII, tinha paredes grossas que guardavam histórias de gerações de famílias rurais. Seus bancos de madeira crua acomodavam cerca de 50 pessoas, a maioria empregados das fazendas da região, que se reuniam todos os domingos para a missa das 8 horas. Após o culto, as mulheres se reuniam no pequeno salão anexo para o tradicional café comunitário. Era ali que as notícias da região circulavam, onde os problemas eram compartilhados e onde se formavam as redes de solidariedade que sustentavam aquela comunidade rural. Maria das Dores, você está com uma cara tão preocupada, comentou Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que trabalhava como governanta na fazenda vizinha há mais de 3 décadas. Tá tudo bem lá na Santa Helena? Maria das Dores hesitou por um momento, olhando em volta do salão. Ali estavam Rosângela, que cuidava da casa do juiz aposentado Dr. Carlos, Benedita, empregada da família do veterinário da região, e Cleusa, que trabalhava na residência do promotor Antônio Marques. Todas mulheres trabalhadoras, observadoras, que conheciam os segredos das casas grandes da região. Meninas, disse Maria das Dores, baixando a voz, vocês conhecem essa Valéria Campos que vai casar com o Dr. Ricardo? Um murmúrio desconfortável percorreu o grupo. Rosângela trocou um olhar significativo com Benedita antes de responder. Maria, que bom que você tocou nesse assunto, disse Rosângela, puxando uma cadeira mais perto. O Dr. Carlos andou investigando essa mulher por conta própria, sabe? Ele achou muito estranha a rapidez com que ela assumiu o controle da vida do Dr. Ricardo. Como assim? Perguntou Maria das Dores, sentindo o coração acelerar. O Dr. Carlos conhecia muito bem a Dona Helena. Eles estudaram direito juntos na juventude, explicou Rosângela. Ele disse que Helena era uma mulher muito cautelosa, muito cuidadosa. Jamais subiria num helicóptero sem verificar a manutenção. E essa Valéria apareceu na vida do Ricardo bem antes do acidente acontecer. Benedita, que havia permanecido calada, finalmente falou. Gente, eu não queria falar nada porque não tinha certeza, mas o Dr. Augusto, o veterinário, me contou uma coisa muito estranha, disse ela, olhando ao redor para ter certeza de que não havia mais ninguém ouvindo. Uns 2 meses atrás, essa Valéria foi até a clínica dele perguntando sobre sedativos para cavalos. Disse que tinha um potro muito nervoso na fazenda. Maria das Dores sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas o Dr. Ricardo não tinha nenhum potro novo nessa época, murmurou ela. Exato, confirmou Benedita. E o Dr. Augusto ficou desconfiado porque ela fez muitas perguntas sobre dosagens e efeitos colaterais. Parecia que queria saber se a medicação poderia ser usada em outras situações. Dona Conceição, que havia escutado tudo em silêncio, balançou a cabeça com uma expressão sombria. Minhas filhas, vocês sabem que eu trabalho para a família Oliveira há mais de 30 anos. O Dr. João Oliveira é delegado aposentado e ele me contou algo que vocês precisam saber.
disse ela, baixando ainda mais a voz. Essa Valéria já foi investigada em Minas Gerais há 5 anos. O marido dela, um fazendeiro rico, morreu em circunstâncias suspeitas. E o filho dele, de 8 anos, foi hospitalizado várias vezes por problemas nutricionais não identificados. O silêncio no salão ficou pesado. Maria das Dores sentia as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma aterrorizante. O que aconteceu com o caso? Perguntou Cleusa, que havia permanecido calada até então. Não deu em nada, respondeu Dona Conceição. O marido dela era muito influente e ela soube usar os contatos dele para abafar a investigação. O menino morreu 2 meses depois, oficialmente por insuficiência hepática. Ela herdou uma fortuna e desapareceu. Meu Deus do céu, suspirou Maria das Dores. E agora ela está fazendo a mesma coisa com o Gabriel. Cleusa, que trabalhava para o promotor da comarca, se inclinou para a frente. Maria, o doutor Antônio Marques vai estar no casamento. Ele é um homem honesto e corajoso. Se você conseguir falar com ele durante a festa, apresentar as evidências, ele vai dar início a uma investigação imediata, disse ela determinada. Mas ele vai acreditar em mim? Eu sou só uma empregada doméstica, questionou Maria das Dores. Maria das Dores, disse Dona Conceição pegando em suas mãos. Você conhece aquele menino desde que ele nasceu. Qualquer pessoa com olhos na cara vai ver que tem algo muito errado com a criança. E nós todas vamos testemunhar a seu favor. Foi naquele momento que Maria das Dores percebeu que não estava sozinha. Aquelas mulheres, cada uma com décadas de experiência observando as dinâmicas das famílias ricas da região, haviam notado os mesmos sinais alarmantes que ela. Tem mais uma coisa, disse Rosângela. O Dr. Carlos pediu para um investigador particular de Goiânia pesquisar o passado dessa Valéria. O relatório chegou ontem e o que descobriram é assustador. Ela olhou ao redor mais uma vez antes de continuar. Nos últimos 10 anos, ela esteve envolvida com pelo menos 4 homens ricos e viúvos. Em todos os casos, as crianças da família apresentaram problemas de saúde misteriosos e ela sempre assumiu o controle das finanças rapidamente, revelou Rosângela. E os outros homens? O que aconteceu com eles? Perguntou Benedita. 2 morreram em acidentes. Um teve um ataque cardíaco súbito aos 45 anos, sem histórico de problemas cardíacos. O outro caiu da escada de casa durante a madrugada, explicou Rosângela, sua voz carregada de indignação. As crianças, todas morreram ou ficaram com sequelas permanentes. Maria das Dores sentia uma mistura de horror e determinação crescendo em seu peito. Gabriel não seria mais uma vítima daquela mulher, não enquanto ela tivesse forças para impedir. Meninas, eu preciso da ajuda de vocês, disse ela, olhando diretamente nos olhos de cada uma. No dia do casamento, eu vou denunciar essa mulher na frente de todo mundo, mas preciso que vocês me apoiem. Claro que sim, respondeu Dona Conceição imediatamente. O Dr. João vai estar lá também. Ele ainda tem contatos na polícia. E eu vou conversar com o Dr. Antônio antes da cerimônia, prometeu Cleusa. Vou preparar ele para o que vai acontecer. O Dr. Carlos vai levar os documentos da investigação particular, acrescentou Rosângela. Ele diz que tem evidências suficientes para prender essa mulher no mesmo dia. Benedita, que havia permanecido pensativa, finalmente falou. Maria, tem uma coisa que pode ajudar muito. O Dr. Augusto vai estar no casamento também. Se você trouxer o Gabriel na frente de todo mundo e o Dr. Augusto examinar a criança, ele vai poder confirmar na hora que o menino está intoxicado. Ele é veterinário, mas entende de drogas sedativas melhor que qualquer médico da região. O plano estava se formando. Maria das Dores não seria apenas uma empregada doméstica fazendo acusações sem fundamento. Ela teria o apoio de um juiz aposentado, um promotor, um veterinário e um investigador particular.
As evidências estavam se acumulando e a rede de proteção em torno de Gabriel estava se fechando. Tem mais uma coisa importante, disse Dona Conceição, lembrando-se de algo. O padre Miguel vai celebrar a cerimônia. Ele conheceu a Dona Helena desde criança e sempre achou muito estranha a rapidez desse novo relacionamento. Se ele ouvir a denúncia, vai parar a cerimônia na hora. Maria das Dores sentiu pela primeira vez em meses que tinha uma chance real de salvar Gabriel. Não seria fácil enfrentar Valéria na frente de 300 convidados, mas agora sabia que teria aliados poderosos ao seu lado. Meninas, muito obrigada, disse ela, as lágrimas correndo pelo rosto. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Maria das Dores, disse Dona Conceição, abraçando-a. Nós, mulheres trabalhadoras, temos que nos proteger, e proteger as crianças é nosso dever sagrado. Essa Valéria escolheu a família errada para destruir desta vez. Quando saiu da igreja naquela manhã, Maria das Dores sentia um peso enorme saindo de seus ombros. Durante meses, carregara sozinha o fardo de suas suspeitas e medos. Agora, descobrira que outras pessoas observadoras também haviam notado os sinais de perigo. A guerra contra Valéria Campos não seria travada apenas por uma empregada doméstica com a 5ª série. Seria travada por uma comunidade inteira que se recusava a permitir que mais uma criança inocente fosse sacrificada pela ganância de uma assassina. O casamento estava a 3 dias de distância e Valéria não fazia ideia da tempestade que estava prestes a se abater sobre ela. Na véspera do casamento, a fazenda Santa Helena fervilhava com uma energia frenética que contrastava com a tensão silenciosa que Maria das Dores carregava no peito. Caminhões de flores chegavam a cada hora, trazendo arranjos exuberantes de orquídeas brancas, rosas importadas e folhagens tropicais que transformariam a propriedade rural em um cenário de conto de fadas. O salão principal havia sido completamente redecorado. Tecidos de seda branca pendiam do teto colonial, criando um dossel elegante sobre as mesas redondas cobertas com toalhas de linho francês. Lustres de cristal, alugados especialmente para a ocasião, refletiam a luz dourada do fim de tarde goiano, enquanto velas aromáticas, espalhadas estrategicamente, perfumavam o ambiente com essência de gardênia. Maria das Dores observava toda aquela movimentação com um misto de admiração e revolta. Centenas de milhares de reais estavam sendo gastos numa festa que celebraria a união entre um homem viúvo e devastado com a mulher que havia assassinado sua esposa e estava lentamente matando seu filho. Maria, você pode verificar se as taças de cristal estão todas polidas? Pediu Valéria, aparecendo na cozinha vestida com um robe de seda rosa claro sobre a lingerie de grife que usaria no dia seguinte. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque solto e suas unhas ostentavam um esmalte francês impecável. Sim, Dona Valéria, respondeu Maria das Dores, evitando olhar diretamente nos olhos da mulher. Durante toda aquela semana, desde o confronto no escritório, a tensão entre elas era palpável. Valéria se aproximou do balcão onde Maria das Dores organizava os utensílios de prata. Seu perfume caro, misturando-se com o aroma dos doces que estavam sendo preparados. Maria, espero que você esteja animada para amanhã, disse Valéria, sua voz assumindo um tom falsamente maternal. Será um novo capítulo para toda a família. Gabriel finalmente terá uma mãe presente, e Ricardo poderá se concentrar nos negócios, sabendo que tudo está sendo bem administrado. Maria das Dores sentiu o estômago revirar. A frieza com que Valéria falava sobre ser mãe de Gabriel, sabendo que estava sistematicamente envenenando a criança, era de uma crueldade que superava sua compreensão. Sim, senhora, murmurou, polindo uma taça com mais força que o necessário. E você, Maria, está se sentindo bem?
Notei que anda meio tensa. Ultimamente, continuou Valéria, observando cada reação de Maria das Dores. Espero que não seja nada relacionado ao estresse do casamento. Seria terrível se algo perturbasse essa ocasião tão especial. A ameaça velada estava clara. Maria das Dores forçou um sorriso e respondeu: Não, dona Valéria. Estou bem, sim, só um pouco cansada com todos os preparativos. Que bom, disse Valéria, sorrindo com aquela frieza calculista que Maria das Dores aprendera a reconhecer. Porque amanhã preciso que tudo corra perfeitamente, sem imprevistos. Depois que Valéria se retirou, Maria das Dores precisou se apoiar no balcão para recuperar o equilíbrio. Suas mãos tremiam e ela sentia o coração batendo descompassado. A pressão psicológica que Valéria exercia sobre ela estava se intensificando, como se a mulher pressentisse que algo estava sendo tramado. Naquela tarde, enquanto os fornecedores instalavam a estrutura para a cerimônia no jardim principal, Maria das Dores recebeu uma visita que mudou completamente sua perspectiva sobre os eventos do dia seguinte. Boa tarde, disse uma voz masculina conhecida na porta da cozinha. Era José Carlos, o caseiro da fazenda há mais de 20 anos, um homem de 65 anos, cuja discrição e lealdade à família Montenegro eram legendárias. Oi, seu José, respondeu Maria das Dores, secando as mãos no avental. Como vai? José Carlos olhou ao redor para ter certeza de que não havia mais ninguém por perto antes de se aproximar. Maria, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria, disse ele baixando a voz. É sobre essa mulher que vai casar com o doutor Ricardo. Maria das Dores sentiu o coração acelerar. José Carlos era conhecido por sua reserva e raramente se envolvia em conversas sobre a vida pessoal dos patrões. O que foi, seu José? Você lembra que eu cuido da manutenção de todos os veículos aqui da fazenda? Nadou? Perguntou José Carlos. Inclusive do helicóptero. Maria das Dores assentiu, pressentindo que uma revelação importante estava por vir. No dia antes do acidente, eu fiz a revisão completa do helicóptero, como sempre faço. Estava tudo perfeito, Maria. Combustível, óleo, sistemas elétricos, tudo funcionando direitinho, explicou José Carlos, sua voz carregada de uma preocupação antiga. E daí, seu José? Depois do acidente, quando a polícia veio investigar, eles disseram que foi falha no motor, mas eu conheço aquele helicóptero como a palma da minha mão. Ele não tinha nenhum problema mecânico, disse José. Carlos balançando a cabeça. E tem mais. Na noite anterior ao voo, eu vi a dona Valéria mexendo no hangar onde o helicóptero fica guardado. Maria das Dores sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você viu ela fazendo o quê? Ela disse que estava só verificando se estava tudo pronto para o voo da manhã, porque tinha documentos importantes para levar para Brasília. Mas eu achei estranho, porque ela não entendia nada de aviação, explicou José Carlos. Na época, não pensei muito nisso, porque estava todo mundo muito abalado com a morte da dona Helena. Ah, mas agora o senhor acha que... Agora eu acho que ela sabotou o helicóptero, disse José Carlos, suas palavras caindo como uma bomba. E o que me deixa mais preocupado é que eu comecei a reparar nas mesmas coisas que você. O Gabriel está muito estranho, muito diferente do menino alegre que ele era. Maria das Dores olhou diretamente nos olhos de José Carlos e tomou uma decisão. Era hora de confiar em alguém que também amava aquela família. Seu José, eu vou te contar uma coisa, mas precisa me prometer que vai me ajudar, disse ela, baixando a voz até quase um sussurro. Pelos próximos 20 minutos, Maria das Dores contou tudo. As suspeitas sobre o medicamento, as descobertas no escritório, a análise laboratorial, a investigação sobre o passado de Valéria. José Carlos ouvia em silêncio, seus olhos escurecendo a cada revelação. Maria, essa mulher é um demônio.
disse ele quando ela terminou. E nós não podemos deixar ela destruir o que resta da família Montenegro. Amanhã eu vou denunciar ela na frente de todo mundo durante o casamento, revelou Maria das Dores. Mas tenho medo em que não acreditem em mim. Eles vão acreditar sim, disse José Carlos, determinado, porque eu vou estar lá do seu lado confirmando tudo sobre o helicóptero. E tem mais, eu guardei algumas peças que tiraram do motor depois do acidente. Um mecânico amigo meu de Goiânia analisou e confirmou que havia sinais de sabotagem. Maria das Dores sentiu uma onda de alívio. Mais um aliado se juntava à sua causa. E o Gabriel, como ele está hoje? Perguntou José Carlos. Cada dia pior, seu José. Hoje ela dobrou a dose do medicamento porque disse que é importante ele ficar calmo durante a festa. O menino mal consegue ficar de pé, respondeu Maria das Dores, as lágrimas ameaçando correr. Então tá decidido, disse José Carlos, batendo o punho na mesa. Amanhã, durante a cerimônia, quando estiverem todos reunidos, nós vamos expor essa assassina. Eu vou buscar as provas da sabotagem do helicóptero que guardei na minha casa. Naquela noite, depois que todos haviam se recolhido, Maria das Dores fez uma última verificação no estado de Gabriel. Ela subiu silenciosamente até o quarto do menino e o encontrou numa condição que quase a fez gritar de desespero. Gabriel estava deitado na cama, respirando com dificuldade, sua pele pálida e fria. Quando ela tocou em sua testa, percebeu que ele estava com febre baixa e suando frio. A overdose de medicamento estava começando a afetar seriamente seus órgãos vitais. Gabriel, meu anjo, sussurrou ela, segurando a mãozinha gelada do menino. Gabriel abriu os olhos devagar, como se fosse um esforço imenso. Tia Maria, murmurou ele com a voz fraca. Eu não estou me sentindo bem. Eu sei, meu amor, mas amanhã a tia Maria vai cuidar de tudo, tá bom? Prometeu ela beijando sua testa. Você só precisa aguentar mais um pouquinho. Quando desceu para seu quarto, Maria das Dores se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração que aprendera com sua avó sertaneja. Minha Senhora Aparecida, mãe de todos os desamparados, me dá força para salvar esse menino. Se for da sua vontade, me ajuda a fazer justiça por Dona Helena e por todas as crianças que essa mulher machucou. Eu sei que sou só uma pobre empregada, mas o amor que eu tenho por essa família é grande como o céu. Protege nós todos amanhã. Ela mal dormiu naquela noite, ensaiando mentalmente cada palavra que diria durante a confrontação do dia seguinte. Gabriel estava chegando ao limite de sua resistência física. Se ela não agisse no dia do casamento, talvez não houvesse uma segunda oportunidade. O amanhecer do dia do casamento chegou com um céu azul límpido e sem nuvens. Era como se até a natureza conspirasse para que aquele dia fosse perfeito para a exposição da verdade. Maria das Dores acordou com uma determinação que nunca havia sentido antes. Hoje a justiça seria feita, custasse o que custasse. O dia do casamento amanheceu com uma beleza quase irônica. O sol brilhava intensamente sobre a fazenda Santa Helena e uma brisa suave balançava as palmeiras imperiais que emolduravam a entrada principal. Os preparativos finais estavam sendo concluídos quando Maria das Dores acordou às 5 da manhã, o coração já disparado pela proximidade do confronto que mudaria tudo. Ela vestiu seu uniforme azul marinho mais bem conservado, penteou os cabelos grisalhos em um coque impecável e calçou os sapatos pretos que reservava para ocasiões especiais. Antes de sair de casa, pegou o terço que ganhara da mãe e o guardou no bolso do avental, junto com o celular onde estavam todas as fotos das evidências que havia coletado. Às 6 horas, a fazenda já fervilhava com a chegada dos fornecedores finais. Floristas faziam os últimos ajustes nos arranjos exuberantes.
Garçons uniformizados organizavam as mesas no salão principal e músicos afinavam seus instrumentos no coreto montado especialmente para a ocasião. Maria das Dores dirigiu-se primeiro ao quarto de Gabriel, como fazia todas as manhãs há mais de 5 anos. O que encontrou ali quase a fez desabar. O menino estava ainda mais pálido que na noite anterior, respirando com dificuldade, e quando tentou se sentar na cama, suas perninhas tremeram como se não conseguissem sustentar o peso do corpo franzino. "Bom dia, meu anjo", disse ela suavemente, aproximando-se da cama. "Como você dormiu?" Gabriel tentou sorrir para ela, mas até esse gesto parecia exigir um esforço imenso. "Oi, tia Maria", murmurou ele, sua voz fraca como um sussurro. "Minha barriga está doendo muito e eu tô com tanto sono." Maria das Dores segurou as lágrimas. Gabriel pesava agora menos que uma criança de 3 anos, seus bracinhos eram apenas pele e osso, e seus olhos verdes haviam perdido completamente o brilho da infância. Se ela não agisse naquele dia, talvez fosse tarde demais. "Gabriel, meu amor, hoje é o casamento do papai", disse ela, ajudando-o a se sentar. "Você vai precisar ser forte para a tia Maria, tá bom? Muito em breve tudo vai ficar melhor." Às 8 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Maria das Dores observava pela janela da cozinha enquanto carros de luxo se enfileiravam no pátio de paralelepípedos. Mercedes-Benz, BMWs, Audis e Land Rovers que brilhavam sob o sol matinal. Homens de ternos italianos e mulheres em vestidos de grife desciam dos veículos, suas joias cintilando como pequenos sóis. Entre os convidados, Maria das Dores identificou as pessoas que seriam cruciais para seu plano. Dr. Carlos, o juiz aposentado, chegou em um Mercedes preto, acompanhado de sua esposa. Dr. Antônio Marques, o promotor, desceu de um Audi prata carregando uma pasta de documentos. Dr. Augusto, o veterinário, chegou em uma caminhonete pick-up, acompanhado da família. Às 9h30, Francisca chegou disfarçada como parte da equipe do buffet, conforme haviam combinado. Ela vestia o uniforme branco e preto das garçonetes e carregava uma bandeja de canapés, misturando-se perfeitamente entre os funcionários terceirizados. "Como está o Gabriel?", sussurrou Francisca quando passou pela cozinha para buscar mais aperitivos. "Muito mal", respondeu Maria das Dores, a voz carregada de preocupação. "Ela aumentou a dose ontem à noite. Ele mal consegue ficar de pé." "Perfeito", disse Francisca, surpreendendo a mãe com sua resposta. "Quando você trouxer ele na frente de todo mundo, qualquer pessoa com olhos vai ver que tem algo gravemente errado. Ninguém vai conseguir negar o que está acontecendo." Às 10 horas, Padre Miguel chegou para preparar a cerimônia. O sacerdote de 68 anos havia batizado Gabriel e conhecia a família Montenegro há décadas. Maria das Dores o abordou discretamente enquanto ele organizava os objetos sagrados no altar improvisado no jardim. "Padre Miguel, posso falar com o senhor um momento?", pediu ela, olhando ao redor para ter certeza de que não havia mais ninguém ouvindo. "Claro, Maria das Dores. O que foi?", respondeu o padre, notando a expressão tensa em seu rosto. "Padre, o senhor conheceu bem a dona Helena, não foi?", perguntou ela. "Muito bem. Uma mulher íntegra, dedicada à família e à comunidade", respondeu Padre Miguel, seus olhos se enchendo de saudade. "Por que pergunta?" "Porque eu acho que ela não morreu por acidente", disse Maria das Dores, baixando a voz. "E o Gabriel está sendo envenenado pela mulher que vai casar com o Dr. Ricardo." Padre Miguel parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Maria das Dores. "Isso é uma acusação muito séria, Maria das Dores. Você tem certeza do que está dizendo?" "Tenho, padre. E durante a cerimônia eu vou expor tudo na frente de todo mundo", disse ela determinada. "Ah, só queria que o senhor soubesse antes, para não ficar muito chocado." Padre Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação.
Depois, colocou a mão no ombro de Maria das Dores. Se você acredita que uma criança está em perigo, então faça o que sua consciência mandar, disse ele, e saiba que, se for verdade, não haverá casamento hoje. Às 11 horas, Valéria apareceu no salão principal para uma última verificação dos preparativos. Ela estava deslumbrante em seu vestido de noiva. Um modelo sereia de renda francesa com cauda de 3 metros, decote em V que realçava seu colo e um véu de tule bordado à mão que havia custado mais que o salário anual de Maria das Dores. Seus cabelos loiros estavam presos em um penteado elaborado, decorado com pequenas pérolas, e ela usava o colar de diamantes que havia herdado de Helena Montenegro. Cada movimento seu era calculado para projetar elegância e sofisticação. «Maria, onde está o Gabriel?» perguntou Valéria, olhando ao redor. «Já está na hora dele se arrumar para a cerimônia.» «Ele está no quarto, dona Valéria, mas está passando mal hoje», respondeu Maria das Dores. «Passando mal como?» perguntou Valéria, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. Não preocupação maternal, mas o medo de que seus planos fossem atrapalhados. «Tá com febre e muito fraquinho. Acho que a medicação de ontem foi demais para ele», disse Maria das Dores, observando cuidadosamente a reação de Valéria. Por uma fração de segundo, Maria das Dores viu algo passar pelos olhos de Valéria. Uma frieza calculista, como se ela estivesse avaliando se Gabriel sobreviveria ao dia ou se seria melhor que não sobrevivesse. «Bem, então é melhor ele ficar no quarto. Durante a cerimônia», disse Valéria finalmente, «não queremos que ele cause perturbações.» «Dona Valéria, com todo respeito, mas o Gabriel é o filho do Dr. Ricardo. As pessoas vão estranhar se ele não aparecer no casamento do próprio pai», argumentou Maria das Dores, já preparando o terreno para o que viria a seguir. Valéria hesitou. Ela sabia que Maria das Dores estava certa. A ausência de Gabriel seria notada e comentada pelos convidados. «Está bem», disse ela finalmente. «Mas certifique-se de que ele tome a medicação antes de descer. Uma dose dupla, para ter certeza de que ficará calmo durante toda a cerimônia.» Maria das Dores assentiu, mas por dentro fez uma promessa. Gabriel não tomaria mais uma gota daquele veneno. E em poucos minutos, todo mundo saberia exatamente o que Valéria Campos havia feito com aquela família. Ao meio-dia, os 300 convidados estavam reunidos no jardim. O altar estava decorado com milhares de rosas brancas e folhagens tropicais, criando um cenário de beleza cinematográfica. O quarteto de cordas tocava uma versão suave da Ave Maria, e o sol filtrado pelas copas das árvores centenárias criava uma iluminação mágica sobre toda a cena. Ricardo Montenegro estava elegantíssimo em seu Smoking Midnight Blue, mas Maria das Dores notou as olheiras profundas em seus olhos e a palidez que denunciava os meses de sofrimento e dependência de álcool que usava para fugir da dor. Era chegado o momento. Maria das Dores subiu ao quarto de Gabriel, vestiu-o com o terno azul marinho que ficava frouxo demais em seu corpinho magro e o pegou no colo. O menino pesava tão pouco que era como carregar uma boneca de pano. «Tia Maria, eu não quero ir», murmurou Gabriel, encostando a cabecinha no ombro dela. «Eu sei, meu amor, mas a gente precisa ir, por você, pela sua mamãe no céu e por todas as outras crianças», disse ela, descendo as escadas em direção ao jardim onde todos aguardavam. Quando apareceu na entrada do jardim, carregando Gabriel nos braços, um murmúrio percorreu a multidão de convidados. A diferença entre o menino saudável que conheciam e a criança esquelética que viam agora era chocante. Valéria, que estava no altar aguardando o início da cerimônia, sentiu um arrepio de alarme quando viu Maria das Dores se aproximando com Gabriel. Algo no olhar determinado da empregada doméstica a fez pressentir que seus planos estavam prestes a desmoronar.
Maria das Dores caminhou lentamente pelo corredor central, Gabriel em seus braços, passando entre as fileiras de convidados que sussurravam preocupados ao ver o estado da criança. Cada passo era dado com a determinação de uma mulher que sabia que carregava não apenas um menino doente, mas a verdade que libertaria uma família inteira. Chegara a hora da justiça. O silêncio que se abateu sobre o jardim quando Maria das Dores apareceu carregando Gabriel foi quase ensurdecedor. Os 300 convidados, que momentos antes conversavam animadamente enquanto aguardavam o início da cerimônia, ficaram mudos ao ver a criança nos braços da empregada doméstica. Gabriel estava irreconhecível. Seu rostinho, antes rechonchudo e rosado, agora era apenas pele colada ao osso, com olheiras profundas que faziam seus olhos verdes parecerem enormes em sua face esquelética. O terno azul marinho, que deveria estar justo, pendia frouxo em seu corpinho de menos de 15 quilos. Sua respiração era laboriosa, e sua cabeça pendia para o lado, como se não tivesse forças para sustentá-la. Maria das Dores caminhou lentamente pelo corredor central, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Cada passo era uma oração, cada metro percorrido uma súplica silenciosa por coragem. Ela podia sentir os olhares de todos os convidados sobre si. Podia ouvir os sussurros preocupados que começavam a se espalhar, como ondas entre as fileiras de cadeiras decoradas com laços de seda branca. «Meu Deus, o que aconteceu com o Gabriel?» murmurou uma senhora da primeira fila, esposa de um deputado estadual. «Ele está doente?» perguntou outro convidado, um empresário do agronegócio que conhecia a família há décadas. Valéria, que estava radiante no altar, aguardando o início da cerimônia. Sentiu seu sorriso ensaiado se desfazer quando viu a cena. Seus olhos azuis se estreitaram com uma frieza mortal, e ela fez um gesto discreto para que Ricardo se aproximasse. «Ricardo, o que a Maria está fazendo?» sussurrou ela urgentemente. Gabriel deveria estar no quarto, descansando. Ricardo, que até aquele momento estava perdido em seus próprios pensamentos melancólicos, finalmente focou o olhar no filho e sentiu seu coração parar. A criança que ele mal tinha tempo de ver nos últimos meses estava irreconhecível. «Gabriel?» murmurou ele, dando um passo na direção de Maria das Dores. O que há de errado com meu filho?» Foi nesse momento que Maria das Dores parou no meio do corredor, bem no centro do jardim, onde todos os convidados podiam vê-la e ouvi-la perfeitamente. Ela respirou fundo, sentiu Gabriel tremer em seus braços e encontrou sua voz. Uma voz que havia sido silenciada durante meses por medo, mas que agora ecoaria com a força da verdade. «Desculpem interromper a cerimônia», disse Maria das Dores, sua voz clara e firme, ecoando pelo jardim silencioso. «Mas eu não posso deixar esse casamento acontecer. Não posso ficar calada enquanto essa mulher mata o Gabriel aos poucos». Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Valéria empalideceu instantaneamente, mas rapidamente recompôs sua expressão, forçando um sorriso de superioridade. «Maria, você está claramente perturbada», disse Valéria, sua voz assumindo um tom condescendente que ecoou pelo sistema de som instalado para a cerimônia. «Gabriel está sob cuidados médicos adequados. Seu comportamento é completamente inadequado». «Não, dona Valéria», respondeu Maria das Dores, virando-se para enfrentar a mulher diretamente. «O que é inadequado é o que a senhora tem feito com essa criança inocente». Ela ergueu Gabriel um pouco, mais alto, para que todos pudessem ver claramente o estado da criança. «Olhem para ele!» gritou Maria das Dores, sua voz carregada de dor e indignação. Gabriel pesava 20 quilos quando a mãe dele morreu há 6 meses. Agora ele não chega a 15. Uma criança de 5 anos não perde peso assim, sem motivo. Dr. Augusto, o veterinário, se levantou imediatamente de sua cadeira na terceira fila.
Sua formação médica, mesmo sendo veterinária, reconheceu instantaneamente os sinais de intoxicação grave. Ricardo, essa criança precisa de atendimento médico imediato, disse Dr. Augusto, aproximando-se rapidamente. Ela está claramente em estado de sedação excessiva. Isso é absurdo! Exclamou Valéria, sua máscara de compostura começando a rachar. Gabriel tem problemas emocionais decorrentes da perda da mãe. Está sendo tratado por um especialista em Brasília. Que especialista? Gritou Maria das Dores, tirando o celular do bolso do avental. Dr. Augusto Silva, esse médico não existe. Eu pesquisei no Conselho Regional de Medicina. Ela mostrou o celular para Dr. Augusto, que pegou o aparelho e examinou as fotos que Maria das Dores havia tirado dos medicamentos. Meu Deus, murmurou Dr. Augusto, seu rosto empalidecendo enquanto analisava as imagens. Isso não é medicamento infantil. É sedativo veterinário misturado com diazepam em doses que poderiam matar uma criança. Um grito de horror percorreu a multidão. Várias mulheres levaram as mãos à boca, e alguns homens se levantaram de suas cadeiras com expressões de choque e indignação. Valéria, percebendo que a situação estava fugindo completamente de seu controle, tentou uma última jogada. Essas são acusações infundadas de uma empregada doméstica claramente ressentida, disse ela, sua voz agora aguda de desespero. Ricardo, não deixe que essas mentiras destruam nosso momento especial. Mas Ricardo não estava mais ouvindo Valéria. Ele havia se aproximado de Maria das Dores e agora segurava Gabriel em seus braços, finalmente vendo de perto o estado deplorável em que sua obsessão pelo trabalho e pela dor havia permitido que seu filho chegasse. Gabriel, meu filho, sussurrou Ricardo, suas lágrimas caindo sobre o rostinho pálido do menino. O que fizeram com você? Foi nesse momento que José Carlos apareceu correndo pelo jardim, carregando uma caixa de ferramentas e vários documentos. Doutor Ricardo! Gritou o caseiro. A dona Maria está falando a verdade. Essa mulher sabotou o helicóptero que matou a dona Helena. Ele abriu a caixa e mostrou para todos as peças do motor do helicóptero que havia guardado. Olhem aqui, disse José Carlos, mostrando um componente metálico para Dr. Carlos, o juiz aposentado, que se aproximou para examinar. Essa peça foi cortada com serra. Não foi falha mecânica, foi sabotagem. O jardim explodiu em uma cacofonia de vozes chocadas. Convidados se levantavam, apontavam, gritavam. Algumas mulheres começaram a chorar. Outros homens exigiam respostas. O casamento havia se transformado numa cena de tribunal público. Padre Miguel, que havia assistido a tudo em silêncio chocado, finalmente encontrou sua voz. Em nome de Deus Todo-Poderoso, disse ele, fazendo o sinal da cruz. Esta cerimônia não pode continuar. Se essas acusações forem verdadeiras, estamos na presença de uma assassina. Dr. Antônio Marques, o promotor, já estava ao telefone chamando a polícia e o SAMU. Sua formação jurídica havia imediatamente reconhecido que estava presenciando a confissão de múltiplos crimes. Valéria, vendo que todas as suas mentiras haviam desmoronado, tentou uma última fuga desesperada. Ela levantou as saias do vestido de noiva e começou a correr em direção ao estacionamento, mas vários homens da festa, empresários, fazendeiros, homens acostumados à vida rural, bloquearam seu caminho. Ninguém sai daqui até a polícia chegar, disse Dr. Carlos, usando toda a sua autoridade de magistrado aposentado. Valéria Campos, você está detida por suspeita de assassinato múltiplo e tentativa de homicídio. Valéria se virou como um animal encurralado, seu belo rosto contorcido numa máscara de ódio e desespero. Vocês não entendem, gritou ela. Eu merecia tudo isso. Helena era uma tola que não sabia valorizar o que tinha. Ricardo precisa de uma mulher forte, não de uma doméstica. Sentimental! A senhora matou 4 pessoas inocentes!
gritou Maria das Dores, ainda segurando Gabriel próximo ao peito. E quase matou essa criança por ganância. Ganância? Riu Valéria, um riso amargo e quebrado. Eu trabalhei a vida toda para chegar onde cheguei. Merecia ter uma vida de luxo, merecia ter poder. E se algumas pessoas tiveram que morrer no caminho, é o preço do sucesso. Suas palavras foram a confissão que todos precisavam ouvir. Não havia mais dúvidas, não havia mais mentiras. Valéria Campos havia admitido publicamente ser uma assassina serial. Quando a polícia e o SAMU chegaram 15 minutos depois, encontraram um jardim em completo alvoroço. Gabriel foi imediatamente levado para o hospital em estado grave, mas estável, acompanhado por Ricardo, que finalmente entendia a extensão da tragédia que havia se abatido sobre sua família. Valéria foi presa ainda vestindo o vestido de noiva, algemada na frente dos 300 convidados que haviam presenciado sua queda. Enquanto era levada pela polícia, ela gritava acusações e ameaças, mas ninguém mais a ouvia. Maria das Dores, exausta mas aliviada, foi abraçada por Francisca, José Carlos e várias outras pessoas da comunidade que haviam ajudado a expor a verdade. Você salvou aquele menino, disse Dr. Carlos, colocando a mão em seu ombro. Você teve a coragem que todos nós deveríamos ter tido. O casamento que deveria celebrar um novo começo havia se tornado o dia em que a justiça finalmente prevaleceu. E tudo isso graças a uma empregada doméstica que se recusou a ficar em silêncio quando uma criança precisava de proteção. O sol ainda brilhava sobre a fazenda Santa Helena, mas agora era um brilho de esperança, não de ilusão. Gabriel viveria, a verdade havia sido revelada, e Helena Montenegro poderia finalmente descansar em paz. 2 anos depois daquele dia dramático na fazenda Santa Helena, a vida havia encontrado um novo ritmo, mais calmo e verdadeiro. O jardim, onde deveria ter acontecido o casamento agora, era o local preferido de Gabriel para brincar, suas risadas ecoando entre as árvores centenárias como música para os ouvidos de todos que o amavam. Gabriel Montenegro, agora com 7 anos, havia se tornado uma criança completamente diferente daquela que Maria das Dores carregara nos braços naquele dia terrível. Seus olhos verdes brilhavam novamente com a curiosidade natural da infância. Suas bochechas haviam recuperado a cor rosada da saúde. E seu corpo, antes esquelético, agora tinha o peso e a energia apropriados para sua idade. Tia Maria, vem ver o que eu construí!" gritava Gabriel, correndo pelo pátio em direção à cozinha, onde Maria das Dores preparava o almoço de domingo. Ela sorriu ao vê-lo entrar como um furacão, suas roupas sujas de terra, depois de uma manhã inteira brincando no quintal com os cachorros da fazenda. Era assim que uma criança de 7 anos deveria ser: barulhenta, suja, feliz e cheia de vida. "O que você aprontou agora, meu danado?" perguntou ela, secando as mãos no avental antes de abrir os braços para receber o abraço entusiasmado do menino. "Construí uma casa na árvore com o seu José", exclamou Gabriel, seus olhos brilhando de orgulho. "E papai prometeu que amanhã vamos pescar no açude grande." Ricardo Montenegro havia passado por uma transformação tão profunda quanto a do filho. O empresário de 42 anos havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que sucesso financeiro sem família não significa nada. Depois da prisão de Valéria e da recuperação de Gabriel, ele havia reorganizado completamente suas prioridades. "Gabriel está te dando trabalho?" perguntou Ricardo, aparecendo na porta da cozinha, ainda vestindo as roupas de montaria que usara durante a manhã supervisionando o gado. "Que nada, doutor Ricardo", respondeu Maria das Dores, bagunçando carinhosamente os cabelos de Gabriel. "Esse menino é uma bênção na minha vida." E era verdade. Nos 2 anos que se seguiram àquele dia dramático, Maria das Dores havia se tornado muito mais que uma empregada doméstica na fazenda Santa Helena. Ricardo,
reconhecendo que ela havia salvado não apenas a vida de Gabriel, mas toda a família. Havia promovido a governanta da casa, com salário digno, e uma pequena casa nova, construída especialmente para ela nos fundos da propriedade. Mais importante que as mudanças materiais, porém, era o relacionamento que havia se desenvolvido entre eles. Ricardo passou a ver Maria das Dores como uma verdadeira parceira na criação de Gabriel, respeitando sua opinião em todas as decisões importantes sobre a educação e o bem-estar do menino. "Tia Maria vai almoçar com a gente hoje?" perguntou Gabriel, olhando esperançoso entre o pai e a mulher que considerava uma segunda mãe. "Claro que vai", respondeu Ricardo sorrindo. "Domênica é domingo em família, e a Maria faz parte da nossa família." Essa havia sido uma das mudanças mais significativas. Os domingos eram agora sagrados na Fazenda Santa Helena. Não importava que negócios urgentes surgissem, Ricardo havia aprendido que tempo com o filho era um investimento que não podia ser adiado. Durante o almoço, servido na varanda que dava vista para os pastos verdes que se estendiam até o horizonte, Gabriel contou animadamente sobre seus planos para as férias escolares que se aproximavam. "Papai, a professora disse que eu posso fazer uma apresentação sobre a fazenda para a classe inteira", disse Gabriel, gesticulando entusiasmado com o garfo na mão. "Posso convidar meus amigos para visitarem a gente?" "Claro, filho", respondeu Ricardo, observando com emoção como Gabriel havia se tornado uma criança social e confiante. "Vamos organizar um piquenique especial para sua turma." Maria das Dores sorriu enquanto servia mais arroz com pequi, o prato tradicional goiano que Gabriel agora devorava com prazer. Era difícil acreditar que aquela criança vibrante havia estado às portas da morte apenas 2 anos antes. O processo judicial contra Valéria Campos havia sido um marco na região. A investigação revelou uma trilha de horror que se estendia por 3 estados, envolvendo pelo menos 6 famílias destruídas ao longo de uma década. Valéria foi condenada à prisão perpétua por homicídio múltiplo, e sua história se tornou um alerta para famílias ricas sobre os perigos de confiar cegamente em pessoas motivadas apenas pela ganância. "Como está a Francisca?" perguntou Ricardo, referindo-se à filha de Maria das Dores, que havia se tornado uma figura importante na investigação. "Bem demais", respondeu Maria das Dores, com orgulho evidente na voz. "Conseguiu uma promoção no hospital e está estudando para fazer faculdade de enfermagem. Disse que quer se especializar em toxicologia infantil para ajudar outras crianças, como o Gabriel. E merece toda a oportunidade", disse Ricardo. "Se vocês não tivessem agido naquele dia..." Ele não conseguiu terminar a frase. Mesmo 2 anos depois, ainda era difícil pensar no que poderia ter acontecido se Maria das Dores não tivesse encontrado coragem para confrontar Valéria. Após o almoço, enquanto Gabriel tirava sua soneca da tarde, agora um descanso natural e saudável, não a sedação forçada do passado, Ricardo e Maria das Dores se sentaram na varanda para conversar, como havia se tornado seu costume nos domingos. "Maria, tem uma coisa que eu quero discutir com você", disse Ricardo, assumindo um tom mais sério. Maria das Dores sentiu um aperto momentâneo no peito, um reflexo dos anos de insegurança sobre sua posição na família. Mas Ricardo rapidamente a tranquilizou. "Não se preocupe, não é nada ruim", disse ele sorrindo. "Na verdade, é algo que eu deveria ter feito há muito tempo." Ele tirou um envelope do bolso da camisa e o entregou para ela. "O que é isso?" perguntou Maria das Dores, hesitante em abrir. "Abra e veja", incentivou Ricardo. Dentro do envelope havia um documento oficial, a escritura de uma pequena propriedade de 5 hectares nos limites da Fazenda Santa Helena, registrada no nome de Maria das Dores Pereira. "Doutor Ricardo, eu não posso aceitar isso",
disse ela, as lágrimas correndo pelo rosto. Claro que pode, respondeu Ricardo firmemente. Você salvou meu filho, Maria. Salvou minha família. E mais que isso, você me ensinou o que realmente significa ser família. Esse pedaço de terra é seu, para você construir a casa que sempre sonhou, para plantar o que quiser, para ter a segurança que merece. Maria das Dores olhou para o documento com as mãos tremendo. Durante toda a sua vida, havia trabalhado na terra dos outros, cuidado das casas dos outros, amado as famílias dos outros. Agora, pela primeira vez aos 54 anos, teria algo verdadeiramente seu. Mas eu quero continuar cuidando do Gabriel, disse ela preocupada. E é claro que vai continuar, riu Ricardo. A propriedade fica aqui do lado. Gabriel vai precisar de você até ficar adulto e espero que mesmo depois disso vocês continuem sendo família. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava no quintal sob o olhar atento de José Carlos, que havia se tornado seu companheiro de aventuras, Maria das Dores caminhou pela pequena propriedade que agora era sua. Era um pedaço de terra plano e fértil, com uma nascente de água cristalina e uma vista privilegiada para o pôr do sol. Ela se imaginou construindo uma casinha simples, mas confortável, plantando um jardim de flores e uma horta de verduras, talvez criando algumas galinhas. Pela primeira vez na vida, aos 54 anos, Maria das Dores Pereira seria proprietária de terra, dona do próprio destino. Mas mais importante que a terra era a família que havia conquistado. Gabriel a procurava todos os dias para contar sobre a escola, pedir conselhos ou simplesmente para receber um abraço. Ricardo a consultava sobre todas as decisões importantes e a tratava com o respeito que ela sempre merecera, mas raramente recebera. Quando o sol começou a se pôr sobre a fazenda Santa Helena, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Maria das Dores se sentou debaixo da mangueira centenária, onde Gabriel brincava. O menino correu até ela e se aninhou em seu colo, cansado depois de um dia cheio de brincadeiras. Tia Maria, disse Gabriel, olhando para o céu que se tingia de cores. Você acha que a mamãe está vendo a gente? Tenho certeza que sim, meu anjo, respondeu Maria das Dores, beijando o topo de sua cabeça. E ela está muito orgulhosa de ver como você cresceu forte e feliz. E ela está orgulhosa de você também, disse Gabriel, com a sabedoria simples das crianças. Por ter cuidado de mim quando eu estava doente. Maria das Dores abraçou Gabriel com mais força, sentindo seu coração transbordar de gratidão. Ela havia nascido pobre, estudado pouco, trabalhado duro a vida toda, mas havia descoberto que sua maior riqueza não estava em diplomas ou contas bancárias. Estava na capacidade de amar incondicionalmente e de lutar pela proteção dos inocentes. Quando Ricardo se juntou a eles debaixo da mangueira, os três ficaram ali em silêncio, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu límpido do interior de Goiás. Era uma família que havia sido quase destruída pela ganância e pela maldade, mas que havia encontrado força na união, no amor e na coragem de uma mulher simples que se recusou a ficar calada quando uma criança precisava de proteção. Gabriel cresceria, sabendo que foi salvo não por médicos ou advogados, mas pelo amor incondicional de uma empregada doméstica que o amava como se fosse seu próprio filho. E essa seria, para sempre, a lição mais importante de sua vida. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é capaz de fazer por amor. A fazenda Santa Helena havia conhecido dias sombrios, mas agora respirava paz e felicidade. E no centro dessa renovação estava Maria das Dores Pereira, a mulher que provou que a coragem, quando movida pelo amor, é capaz de vencer qualquer maldade. Sob o céu estrelado de Goiás, cercados pelo silêncio sagrado da terra, eles eram, finalmente, uma família de verdade. E isso era tudo que realmente importava. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente
Eu assisti até aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. Ah, e não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final, para você que está muito emocionante.